E aí, pastor Ricardo? Tá conseguindo ver essa beleza rara aqui, pastor Ricardo? Tua autoestima tá boa, hein, cara? Opa, pastor Ricardo, olha só, eu estou aqui, ó, vou olhar para todo o Brasil. Rapaz, Deus, quando foi me moldando, ele deu uma escorregada na beleza, sem querer a mão escapuliu assim, né? Só Você que foi o não, único, né? só que não, pastor, só que não. Ai, ai. Pastor Ricardo, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite aí, o convite do pessoal do Ministério de Famílias, tá bom? E Show, estar prazer conosco meu. aqui hoje, tá bom? Seja, ó, a casa é sua, nós estamos ao vivo para milhares e milhares de pessoas, tá bom? Eita, maravilha. Aí é o seguinte, pastor, se der, gente, esse negócio do Zoom tem 40 minutos. Qualquer coisa, se cair, a gente volta no mesmo link, tá bom? Vamos deixar assim, já esquematizado aqui, que qualquer coisa a gente volta no mesmo link, tá bom? Maravilha. E agora a palavra está com você, pastor. Então, Alessandro, queria agradecer você, a PIB Barcelona, pelo convite, né? Como você já sabe, eu sou um palestrante internacionalmente desconhecido. Desconhecido. Brincadeira à parte, é um prazeraço aí estar com vocês mais uma vez. Bem, como vocês passaram aí para a gente o tema previamente, hoje nós vamos falar sobre educação de filhos, esse grande desafio aí, né? Durante essa época de pandemia, né? Lá no consultório, realmente, olha, eu tenho atendido demandas, né, de conflitos entre pais e filhos em função dessa maior proximidade mesmo, os pais passando mais tempo dentro de casa, os filhos também, né, os filhos fazendo, né, aulas online, todo mundo estudando online, e aí aumentando a proximidade, intimidade, aumenta os atritos também, né? Então vamos conversar um pouquinho sobre isso aí, e eu acho aí, né, Alessandro, que o pessoal pode estar fazendo algumas perguntas, né? Bem, eu queria começar aí com o texto de Efésios capítulo 6, versículo 4, onde Paulo ele recomenda para que os pais ensinem os seus filhos na admoestação e na disciplina do Senhor, né? Ou seja, pais não irritem os seus filhos. Lá em Colossenses, no texto paralelo, ele fala: pais, não desanimem os seus filhos. Bem, para aqueles pais que estão enfrentando sérias dificuldades com seus filhos, né? Filhos que demonstram aí resistência, desobediência, né? Tem resistência em seguir as recomendações dos seus pais. Está aí uma primeira recomendação. Você precisa avaliar a sua paternidade, papai e mamãe. Você precisa avaliar se a paternidade que você tem empregado para com seus filhos, ela está inadequada? Ela se caracteriza, por exemplo, na paternidade autoritária, agressiva, ou ela se caracteriza com a paternidade omissa? Bem, se você estiver exercendo uma maternidade, uma paternidade, com esses dois extremos disfuncionais, é comum, é natural com que os filhos se rebelem. Exemplo, na paternidade omissa e afetiva, né? Se os filhos, ora, que estão dentro de casa passando mais tempo com os pais. Alguns filhos estão soltando fogos e comemorando, Alessandro. Por quê? Porque esse é o momento em que eles estão aqui naquela expectativa de terem mais constantemente a presença afetiva dos seus pais, né? Mais companhia dos seus pais, os pais ali brincando mais, dando mais atenção, dando aquele apoio nas atividades escolares, né, online e tal. Então, assim, os filhos criam expectativas. Ora, se os pais continuam sendo ausentes, mesmo passando mais tempo dentro de casa, os filhos podem se rebelar. Talvez essa rebeldia seja até inconsciente dos filhos, né? Às vezes os filhos não sabem sentar com os pais e dizer: olha, papai e mamãe, estou com uma privação afetiva, né? Vocês estão tendo aí uma ausência e por isso, como eu não sei conversar, eu estou fazendo algumas pirraças aqui, desobedecendo para te chamar a atenção, para que você finalmente dê atenção para mim. Porque é sempre nessas horas que eu apronto é que você me dá mais atenção. Nem que seja para brigar, chamar, né, me dar um monte de conselho e advertência aí. Então, assim, a primeira dica é essa: os pais têm que avaliar o seu modelo de paternidade, né, se é saudável, né? A gente sabe que o amor precede as regras, então você sim, nesse tempo de pandemia, mais tempo em casa, aproveite aí, ó, para fazer um investimento parental com seu filho, assistir filmes com seu filho, ler livros, histórias, contar um pouco da sua vida, participar de atividades que os filhos gostam. Beleza? Supriu as necessidades emocionais do filho, da criança, do adolescente, fez o seu papel bacana, beleza. Mesmo assim, aí então, é possível que não há pais perfeitos, é verdade,
Mas é possível que mesmo o pai e a mãe acertando na maioria das vezes, os filhos ainda assim podem, né, não ser sábios e se rebelar, né? Então o pai e a mãe falam, olha, vamos manter a rotina, né? Vocês estão dentro de casa, mas vamos manter a rotina de estudar, de tomar banho, de jantar e tal, né? Tem hora para tudo, Eclesiastes capítulo 3, né? Tem tempo para tudo, tem tempo de estar no Xbox, no PlayStation, tem tempo de estudar, tem tempo de jantar, vamos organizar, vamos planejar. E os filhos serem resistentes, né? Não ouvirem e tal, então aí a gente tem algumas recomendações, né? Nesse caso, você também não pode incorrer no erro lá do outro extremo da paternidade omissa. Aquela paternidade em que os pais se omitem em estabelecer limites, né? É um grande erro também. Salomão fala em Provérbios, fala, olha, discipline o seu filho, pois o homem de gênio difícil, ele precisa de disciplina, né? Então, veja bem, disciplina, Alessandro, é uma expressão de amor. Pais que estabelecem limites, pais que dizem não aos seus filhos, pais que frustram os seus filhos dizendo não realizando todos os desejos, esses pais estão prestando um grande favor a esses filhos, né? Estão, assim, fazendo uma grande demonstração de amor. Os filhos necessitam. Alessandro, eu mesmo tenho atendido vários pacientes, né? Eu atendi um último na semana passada, que ele é viciado em pornografia virtual. E aí, ele dizia o seguinte, quando eu era adolescente e jovem, os pais não eram evangélicos, né? Não tinham os valores cristãos, o meu pai vibrava quando descobria que eu pegava mais de uma menininha. Então, meu pai me incentivava, isso mesmo, pega todas, você é homem mesmo, é machão. O moleque era adolescente ainda, né? Aí, o que aconteceu? Camarada aí, desde novinho, teve uma iniciação sexual precoce, começou a desenvolver vício de pornografia, olhar revista, olhar vídeo e tal, masturbação. Hoje, sendo pai, sendo marido, continua sendo escravo do vício. E ele diz assim, se meu pai me colocasse freios, se meu pai me estabelecesse limites, se meu pai me frustrasse, né, o meu desejo, quando eu estava com essa inclinação do caminho mau. Então, gente, pai e mãe, os filhos não sabem o que é melhor para eles. Você não pode ceder, né, à pirraça do filho. Você precisa ser firme, por amor aos seus filhos. Eu digo, pais, salvem os seus filhos. Salvem os seus filhos dos desejos carnais deles. Se um filho ele quer passar o dia inteiro jogando, gente, você tem que frustrar esse filho. Sim, tem que ter disciplina para manter os horários. Por exemplo, né, aquela família que tem o costume, né, de comer na mesa. Pelo amor de Moisés, se o filho fala assim, não quero, eu quero ficar aqui, deixa eu comer na frente do computador, jogando no celular. Se você já tem esse costume, gente, vamos manter esse costume. Diga não. O filho pode brigar, pode se chatear, seja firme. E aí uma outra dica, né? O pai e a mãe precisam se unir, gente. Pai e mãe precisam se unir. Então, veja bem, antes de vocês estabelecerem normas, regras e limites para os filhos, vocês têm que entrar em acordo. Porque algo que pode minar a autoridade do pai ou da mãe, algo que pode, assim, fortalecer a desobediência do filho, é quando o pai diz uma coisa e a mãe diz outra. Né? Então, imagina, a mãe fala, filho, como você sabe, é costume da nossa família, venha cá almoçar ou jantar na mesa, vamos fazer uma oração aqui inicial de gratidão, e esse é um tempo, né, de comunhão, de confraternização, de diálogo, vamos comer aqui na mesa. Aí o menino lá dá um grito, não quero não, estou no meio do jogo. Ora, a mãe já tinha avisado meia hora antes para ele se preparar, né, que ia tomar refeição. Aí o pai diz assim, não precisa não, bem, deixa ele. Ou seja, se o pai desautoriza a mãe, meu irmão, não tem educação que sobrevive e que resista. Então, assim, isso acaba reforçando essa desobediência dos filhos, essa indisciplina dos filhos. E filho é bicho esperto, né, não? O camarada ele vai pender, meu irmão, sempre para aquela parte que é mais conveniente.
Se naquele momento o pai disser, não, deixa ele, opa, ele está do lado do pai. Aí chega a noite, o pai fala assim, ei, agora é hora da gente estudar, é hora de ler a Bíblia, é hora de tomar banho. A mãe, não, benzinho, deixa para lá, aí o filho vai querer ficar do lado da mãe, porque ele quer ficar sempre do lado que é mais conveniente para ele. Então, pais, né, dica aí número 2, vocês precisam primeiro conversar entre si, fazer um acordo entre si sobre as práticas parentais para com os filhos. Vamos fazer um acordo aqui? E aí, na hora do almoço, é para o menino comer na mesma ou não é? Ele vai ter horário de estudo, né? Ele reclamando ou não, os pais têm que falar a mesma língua. Para quando o filho querer discutir, discordar, se desviar pela tangente, né? E ele for querer aí, o amparo, o apoio do outro pai ou mãe, e ele ouvir a mesma língua, ele vai abaixar a cabecinha, vai botar o rabinho entre as pernas dele e falar, não tem jeito não, rapaz. Meus pais estão fechados. Os meus pais estão unidos, não tem para onde eu recorrer. Eu já tentei jogar o meu pai contra a minha mãe e não deu certo. Então, tem jeito não. Eu vou ter que me enquadrar, entendeu? Vou ter que me enquadrar aqui, me obedecer e respeitar o que um está falando, porque estão unidos. Gente, meus pais parecem até que combinaram, parece um time, e assim tem que ser. Então, o casal tem que tem que falar a mesma linguagem, né, eles têm que estar aí numa unanimidade, num acordo, né, para favorecer esse filho, assimilar a ideia de que ele precisa se respeitar, porque as regras são claras, as regras não são confusas, os pais não discordam nessas regras, então ele tem que ouvir, ok? Então essa aí é uma grande dica. Bem, vou dar uma outra para aqueles pais que têm filhos menores, ok? Que têm uma idade, assim, uma faixa etária de idade, vamos colocar aí até no máximo 10, 9 anos de idade, né? Independentemente de estar na pandemia ou não, né? A gente, assim, tem contato, né, com vários pais que têm extremas dificuldades, né, dos filhos aprenderem bons hábitos, né? Os filhos sempre usam a lei do menor esforço. Aquilo que for mais fácil é aquilo que eles vão querer. Os filhos parecem não ter maturidade nenhuma, irmão, para saber o que vai ser produtivo e benéfico para ele a médio e longo prazo, porque filho só pensa no curto prazo. Então, pelo amor de Deus, pai e mãe, você que é mais maduro, que tem mais vivência na sua vida, você que enxerga os benefícios para o seu filho a médio e longo prazo, não permita de forma alguma, em hipótese nenhuma, ceder para os seus filhos, porque todas as escolhas deles, invariavelmente, quanto menor, pior, né? Todas as escolhas deles vai ser para colher benefícios de curto prazo, imediato. E a gente já tem que ir treinando os nossos filhos, não. Ei, sim, às vezes eu tenho que fazer um sacrifício agora para colher um bem maior a médio e longo prazo, ok? Bem, ainda assim, né, a gente tem que respeitar essa limitação intelectual, perceptual, cognitiva das crianças, né? Então, assim, pais que falam, olha, eu sei, você está numa aula online, só que você tem que ter disciplina, tem que estudar, né? Olha, a gente não está indo na igreja presencialmente, mas é importante você participar do culto infantil online, é importante você participar da EBD online, não é presencial. Então, aí os pais vão falando, ensinando. Às vezes os filhos não têm jeito, eles não conseguem perceber, Alessandro, todos aqueles que nos assistem, perceber os riscos que ele tem se ele não manter a espiritualidade dele em dia, mesmo que seja virtual. E aí virtual não significa que é falso, tá? Virtual não é o contrário do real. Virtual também é real. Ok? Virtual não é presencial, mas virtual também é verdadeiro. Então, toda a administração da palavra, o ensino, que é feito virtualmente, seja no culto, numa live, numa escola bíblica, isso é real, é verdadeiro. Deus nos abençoe, somos edificados pela palavra. Talvez não presencialmente, mas virtualmente, aí vamos usar a tecnologia. Tá. Mas já que os filhos eles não conseguem, assim, perceber, visualizar esses benefícios a médio e longo prazo, os pais podem ajudar os filhos. Como? Desenvolvendo o que na psicologia cognitiva comportamental a gente chama de reforço positivo, né? Muitos conhecem aí, aqui no meu livro,
pais saudáveis, filhos saudáveis, eu chamo de quadro de recompensa, né? Então, você vai sentar com seus filhos, né? Você vai conversar com ele sobre algumas tarefas que ele precisa cumprir, por exemplo, né? Tarefa de estudar, comer na mesa, escovar o dente, tomar banho antes de dormir e tal, arrumar o quarto dele, dobrar uma cama, encher um litro d'água, limpar o cocô do cachorro, que o cachorro é dele, né, lá no quintal. Então tem que ensinar o filho aí, não vai matar filho, não vai matar a criança ele aprender a fazer isso não, né? Então, combinou com o filho todas essas tarefas, beleza. Muitos pais até fazem isso. O que às vezes deixam de fazer o quê? É combinar um reforço positivo. Já que esse filho ele não consegue perceber, visualizar, se sentir motivado por uma recompensa a médio e longo prazo, dê uma recompensa ele imediata, usando a técnica economia de fichas. Então, você combina com seu filho que a cada tarefa cumprida, a cada obediência que ele tiver, você vai dar, por exemplo, uma ficha. Pode ser uma ficha de EVA, né? Qualquer símbolo para ele guardar, para ele juntar, né? Ou seja, então, a recompensa vai ser de imediato, o reforço vai ser de imediato, ok? Escovou o dente, toma ficha, estudou, toma ficha, participou do EBD, toma ficha e tal, então ele vai sendo recompensado ali. E juntando 10 fichas, ele pode trocar, então, pelo reforço primário. Ele pode trocar o quê? Por um açaí? Beleza, ganhou 10 fichas, vamos fazer um pedido de um açaí para você, né? Então, esse tipo de esquema de reforçamento positivo é um tipo de educação muito mais positiva do que aquela educação que é baseada em ameaça, né? Esse tipo de educação, poxa, mas eu estou prometendo uma recompensa para o meu filho, para ele obedecer? Sim, ué. De início, é assim que algumas crianças acabam desenvolvendo melhores hábitos. Olha, essa estratégia educacional, pelo menos, é melhor do que você ficar ameaçando o seu filho toda hora de que vai bater, de que vai arrancar o PlayStation. Come tudo, senão eu vou te arrancar o PlayStation. Vai ficar um mês sem jogar. Mentira! Que o pai não aguenta, não deixa, né? Aí o pai perde a moral porque não cumpre aquilo que fala, né? A disciplina desproporcional muito alta em relação à desobediência do filho, o pai sustenta 1, 2 dias ali, depois falha, cede, aí é pior ainda que depois disso que o filho aprende, irmão, o filho não dá mais moral para as ameaças do pai e da mãe, né? Então, o relacionamento entre pais e filhos fica muito mais saudável, né? Baseado numa educação positiva, onde você vai focar o que o filho faz de certo, e não o que o filho faz de errado. Então, em vez de ficar ameaçando que vai bater, em vez de ficar dizendo, né? Pra você ter uma ideia, assim, tristemente, eu tenho pacientes aí que têm quase 60 anos de idade, que se lembra de falas da mãe, quando a mãe estava com raiva. Você era para ter nascido mulher e não homem. E fica detonando, porque era para você me ajudar, e você não me ajuda. Gente, isso causa, né? Isso não é em todos, mas isso repetidamente sendo falado, isso causa estragos durante o desenvolvimento humano desse ser humano, durante o desenvolvimento, né, da sua personalidade, da sua autoestima. Então, é muito melhor você basear a sua educação na forma de educação positiva, na forma de recompensa, e recompensas sociais, né? Então, combina com o seu filho, obedeceu, ele cumpriu uma regra que ele participou da construção dessa regra, dá ficha, juntou 10 fichas, troca por um prêmio maior, né? Olha, 10 fichas, juntou, beleza, o que você quer fazer hoje? Vamos sim assistir aquele filme na Netflix que você queria. Aí vai, junta lá o pai e a mãe, irmão, e vai ter que assistir ali 2, 3, uma maratona só de desenho infantil, porque o garoto escolheu, é o prêmio para ele, né? Então, olha, as pesquisas mostram no mundo inteiro, ok? Estou falando aqui de dados científicos, né, derivados, pesquisas em psicologia, né, na área de educação de filhos, usando a técnica economia de ficha. Isso funciona, inclusive na construção de hábitos alimentares saudáveis, ok? Às vezes, pediatras atendem crianças
que tem um déficit imunológico, um déficit nutricional, que as crianças só querem comer porcaria, os pais não sabem mais o que fazer, vão no pediatra pedir socorro, né? Os pediatras, os nutricionistas orientam, não tem jeito, os filhos não querem comer uma comida saudável, só porcaria, doce, comidas empacotadas, tal, industrializadas, encaminha para uma terapia, para um psicólogo. A gente ensina como que os pais devem aplicar a técnica economia de ficha, ó, em 3 dias, irmão, os guri começam a passar a comer verdura, legume, fruta, entendeu? Suco ao invés de refrigerante, funciona para diversos aspectos na educação de filhos, ok? Então, prefiro usar uma educação que nós denominamos positiva, recompensa. Aí você pode recompensar com beijo, com abraço, com elogio, ok? Hein, pastor? Sim, Alessandro. E isso serve para adolescente também? Porque ou é só para criança? Já aproveitando que você está aqui, já vou fazer essa pergunta logo. Essa questão das fichas aí, dessa questão do reforço positivo, assim, a gente só até 9 anos ou para adolescentes, por exemplo? Essa faixa etária. Entendi. Então, Alessandro, o que acontece? A propriamente dita técnica economia de ficha, dando as fichas, né, juntando 10 para trocar para um prêmio maior, as pesquisas mostram que funcionam mais com crianças até no máximo 9 anos de idade, estourando 10 anos de idade. Com os adolescentes, essa técnica costuma não funcionar tanto, porque eles já são assim, mais maduros, eles acabam considerando esse negócio de ficha, de troca de ficha, um pouco mais infantil. Mas ainda assim, seguindo essa linha de raciocínio de como o ser humano se comporta, a gente tem que adotar outras práticas parentais, ok? Então, por exemplo, né, a construção de regras e limites junto com os filhos adolescentes. Então, por exemplo, ele tem um filho, ele quer sair de casa, ele quer praticar alguma atividade. Então, assim, os pais eles precisam primeiro fazer uma reunião, ouvir os filhos, ouvir a necessidade do filho, ouvir o desejo do filho, ouvir a realidade do filho, sentar e conversar com o filho, recebendo as colocações do filho e validando aquilo que o filho fala para depois chegar a um denominador comum, ok? Para depois chegar a um acordo. Então, por exemplo, essa questão de estudar, né? O filho ele vai estudar de manhã, de tarde ou de noite. Bem, ao meu ponto de vista, não importa. Contanto que ele estude, irmão, e dê conta do recado. Então, por exemplo, essa questão do horário, os pais eles podem conversar ao invés de impor, né? Pode fazer uma imposição. Bem, quando o filho adolescente ele se sente ouvido, ele se sente valorizado, em que os desejos, as suas necessidades, as suas opiniões são ouvidas, eu não estou querendo dizer que são atendidas, eu estou falando que são ouvidas e valorizadas, ok? Quando ele se sente parte ativa na construção dessas regras, do que ele tem a fazer, normalmente isso aumenta o engajamento dele. Ele se compromete mais. Por exemplo, tem um monte de tarefa para fazer. Eu já atendi pais, né, em que às vezes os pais chegavam lá e impunham os filhos para ele lavar banheiro. Os filhos não gostavam de lavar banheiro, cara. Não adianta o pai ficar impor, o filho sabotava, dizer que não, mas existem outras tarefas que o filho poderia fazer. Então, o que você pode fazer? É o seguinte, aqui em casa precisa de lavar banheiro, tem a tarefa de lavar as vasilhas após o almoço, encher litro d'água, jogar o lixo fora, limpar o cocô do cachorro no quintal, tal. Bem, nós estamos aqui em algumas pessoas, você tem que escolher 2 tarefas, filho. Qual das 2 você quer escolher? Opa, esse filho vai, e ele é ouvido, ele diz, olha, lavar banheiro eu não quero, eu tenho nojo, mas eu aceito lavar as vasilhas. Beleza, irmão? Dá glória a Deus de pé, papai e mamãe. Porque, né, o filho adolescente, ele escolheu, né? Obviamente, você não vai deixar ele escolher não fazer nada. Lógico que não. Mas você disponibiliza as opções. Ele tem o poder de escolha de participar, né? Então, normalmente, quando o filho escolhe, ele participa, isso aumenta o engajamento, o comprometimento dele em cumprir as tarefas. Agora, você tem que combinar as consequências também.
Não adianta combinar apenas as tarefas. O filho tem que saber o seguinte: foi combinado as tarefas. Ele sabe das responsabilidades dele. O filho ele tem que saber: se eu cumprir as tarefas todas, o que eu ganho? Ou vou ganhar um parabéns do meu pai, vou ganhar um forte abraço da minha mãe, vou ganhar elogio do meu pai, entendeu? Meu pai pode até me liberar uma grana para eu pedir um açaí, um x-tudo e tal, beleza, né? Agora, se eu não cumprir essa tarefa, as consequências também precisam ser pré-estabelecidas. As consequências, sejam elas negativas ou positivas, elas precisam ser ali clarificadas e combinadas junto com as regras. Nunca pega o seu filho de surpresa com um castigo que ele não esperava. Nunca pegue, porque o filho ele pode se sentir injustiçado, por mais justa que lhe pareça a sua disciplina, a sua correção. Mas o filho ele tem que saber antes, ok? Tem que saber antes. Então, combina essas consequências, que aí o que acontece? Quando o filho deixar de cumprir essas regras, quando ele desobedecer, furar aquilo que ele mesmo prometeu que ia fazer, comprometer, falou, olha, lembra, né? Ou está escrito aqui no nosso contrato aqui, ó, entre pais e filhos, você se comprometeu e você sabia que você ia perder isso, você ia assumir essas consequências negativas caso você descumprisse aquilo que foi combinado, ok? Então, isso ajuda muito na educação dos filhos. E, lógico, assim, Alessandro, depende daquilo que os pais propõem para os filhos, existem várias outras estratégias educacionais, né? Ó, vou compartilhar algo aqui rapidinho. O meu filho, quando ele era adolescente, ele era magrinho. E aí ele começou a querer malhar e tal. E aí lá na academia a galera falou das bombas dos anabolizantes, né? Então, o que acontece? Para ficar bombadão e tal, então ele começou com suplemento. Aí eu tinha algumas dúvidas, eu fui lá, procurei um médico clínico geral para conversar sobre o suplemento. O médico me encaminhou para nutricionista. Eu fui lá com meu filho, gastei meu dinheirinho na consulta com a nutricionista, né? A nutricionista falou para ele, ó, o suplemento ideal, adequado para a sua idade, para o seu biotipo, é esse aqui, ó. Beleza. Atendi. Batata doce, pastor. Batata doce mesmo, mais barato que a melhor, né? Mais natural, mais saudável. Muito carboidrato, batata doce. Então, uma moral da história. Mas depois, irmão, ele foi lá e começou escondido, com o professor dele, vendeu para ele anabolizante. Minha esposa descobriu no quarto. Então, pais, outra dica aí, não seja inocente não, tá, papai e mamãe? Não interessa se seu filho tem 11, 12, 13, 14, 16, 17 anos, não interessa. Você tem que ter acesso à senha do celular dele, tem que ter acesso do Facebook, Instagram dele, não interessa se tem... já o marmanjão, 17 anos, tem que respeitar a minha privacidade. Que privacidade que nada. A maioria dos filhos não sabe o que é melhor para eles. Então, você que é pai e mãe, não vacila não, irmão. Tem que mesmo olhar mesmo, guarda-roupa mesmo, tem que olhar a gaveta mesmo, porque aquele que não teme... Não, eu só queria saber se a minha filha está ouvindo isso. Grava aí, se ela estiver ouvindo, grava aí para passar pra ela. Eu vou gravar e mostrar para ela, porque esse negócio assim, você está invadindo minha privacidade, eu tenho minha privacidade, entendeu? Privacidade ela tem para ir no banheiro tomar banho, privacidade você pode respeitar ela para trocar de roupa. Boa, pastor. Agora, Facebook, irmão. Facebook, Instagram, WhatsApp, tem essa não. Eu tenho filho de 15 anos, o Tiago, eu falei, ei, me dá seu celular que eu quero olhar. Mas o senhor, o celular meu, que não sei o quê. Ei, eu quero celular, o senhor vai olhar as minhas conversas, meu irmão? Quem não deve, não teme. Você tem medo, você está querendo esconder alguma coisa? Eu quero ver tudo. Eu não vou ficar todo dia também, que é cansativo, né? Mas volta e meia, falou, opa, hoje é dia de supervisão. Hoje é dia de auditoria parental. Eu quero olhar o histórico do YouTube, de todos os vídeos que você pesquisa, e se apagar o histórico, irmão, já era. Você já sabe, é um mês sem olhar. Não pode apagar histórico.
E se querer apagar, eu tenho um especialista que é amigo meu, que ele descobre tudo. Não tem como, entendeu? Não tem como esconder de mim. Então, é melhor você viver na transparência comigo. Eu te amo, eu não vou deixar nenhum perturbado, né, do quinto dos infernos te fazer nenhum mal e te enganar. Então, eu quero acesso total e completo do seu Facebook, do seu Instagram, do seu WhatsApp, do seu YouTube e tal, eu quero olhar tudo. Os pais, volta e meia, precisam fazer isso para proteger os seus filhos, por amor aos seus filhos. Seus filhos podem te odiar, seus filhos podem dizer que você é antiquado, tá entendendo? Então, assim, você vai explicar, vai conversar, mas não abre mão, não é desse direito apenas, não, dessa responsabilidade que é sua, pai e mãe, ok? Enfim, então, dando sequência àquilo que a gente estava falando, né, da bomba lá que meu filho tentou, aí eu sentei com ele e conversei. Então, assim, é diferente a educação de um adolescente e de um jovem quanto de uma criança. Então, o que eu fiz? Pega um artigo na internet, matérias, né, das consequências do uso de anabolizantes. Aí foi lá, assistiu lá uma matéria sobre Netinho, aquele cantor baiano, né, que fez muito sucesso. Olha só o que aconteceu com ele. Dados científicos, olha, afeta. Você sabia que pessoas que ficam usando anabolizante, um efeito colateral a longo prazo é disfunção erétil? Normalmente a disfunção erétil aí acontece quando há uma diminuição hormonal da testosterona, dentre outros motivos, né? Mas isso acima assim, de 45 anos para cima. Só que tem gente com menos de 40 anos que já está sofrendo uma disfunção erétil, não consegue ter mais ereção. Razão número 1, o uso de anabolizante. Então, com filhos adolescentes, a gente precisa, sim, se munir, né, de mais argumentos. Então, eu não posso cometer o erro de fazer assim, cala a boca, porque eu sou o seu pai, sua mãe, eu sei o que eu estou fazendo, quem te sustenta sou eu não quero que você se oponha a mim, né? Não quero que você discuta comigo, cala a boca, silêncio, e me obedeça porque eu sou o seu pai e sua mãe, eu quero o melhor para você. Com o filho adolescente, não cabe essa paternidade autoritária que não tem respaldo para substanciar as suas regras, a sua orientação. Gente, com o filho adolescente, você tem que, sim, provar por A mais B a legitimidade das suas orientações. Entendeu? É lógico que o filho tem que honrar pai e mãe. É verdade, o filho tem que obedecer pai e mãe. Agora, veja, você mostrou uma matéria, você mostrou um artigo científico, você foi lá no banco, né, de dados de artigo científico, lá na Cielo, em outros bancos de dados, Google Científico, foi lá, até mostrou artigo de Harvard, da USP, você fez de tudo, mostrou vídeo, de tudo. Depois de uma hora conversar, mesmo assim o menino continua refratário, aí sim, aí você chega e põe a autoridade. Então tá bom, já que nada funcionou, eu sou o seu pai e mamãe, você tem que me obedecer quando você estiver morando aqui dentro de casa, né? Isso em casos extremos, mas eu acredito que um filho adolescente inteligente, sábio, ele vai ouvir sim, né? Por exemplo, a minha filha, de 10 anos, a Bruna, está com preguiça de escovar o dente antes de dormir. É simples, irmão. Peguei um vídeo no YouTube lá, danos de não se escovar o dente. Aquele trem feio, daqueles micro-organismos na boca, câncer de boca, gengiva inflamada, dente estragado, cárie para cima e para baixo. Peguei o vídeo e falei, não, pai, não quero ver isso não. Você vai ver sim. Olha aqui o vídeo inteirinho, entendeu? O que vai acontecer com o seu dente se você não escovar. Então, o que acontece? A gente também precisa, né, usar argumentos lógicos, né, argumentos sensatos, para ensinar os nossos filhos. Porque se a gente apenas só diz assim, você tem que me obedecer porque eu estou falando, gente, os filhos vão se sentir injustiçados, incompreendidos, entendeu? Às vezes, para o pai e a mãe é muito mais fácil, né? Não quero perder tempo com você, não. Escova o dente, cala a boca. Por que eu tenho que escovar? Cala a boca e me obedece. Não pode ser assim.
né? Então, às vezes, Alessandro, tem pais que sofrem essa resistência dos filhos, que os pais não querem gastar tempo na educação de filho, irmão. Para educar filho, isso leva tempo, gente. Gasta-se tempo. Educar filho dá trabalho, ok? Essa é uma das coisas que nós pais, né, precisamos fazer para obter maior engajamento na obediência dos nossos filhos, né? Existem outros recursos também. Mais alguma pergunta aí? Alguma colocação? Abre para mim. Hein, pastor? Sim. Mas o senhor falou em relação às crianças, né? De fazer esse reforço positivo. Quando os pais fazem isso já desde deles criança, né? Aí fez esse reforço positivo lá das moedinhas e tal. O adolescente ele tende a ser um pouco melhor em relação a compreensão disso. Até a Sabrina, porque eu estou vendo aqui, eu fico lendo os comentários aqui também no nosso chat aqui. E a Sabrina fez uma pergunta um pouquinho para cima sobre mesada, né? Aí, no caso, caberia, sendo como um reforço positivo para o adolescente, o pai colocar uma mesada, nem que seja lá, sei lá, R$50, nesse sentido assim, os casos, né, que você já acompanhou, se realmente o adolescente, ele tendo esse crescimento, porque aqui estão muitas mães aqui, estão online hoje, que tem os filhinhos pequenos, então eu acho que já estão pegando, viu, mães, vocês estão pegando as dicas aí, entendeu? Aproveitem mesmo, para já, quando chegar nos adolescentes, eles já estarem um pouquinho melhor, entenderem melhor essa questão desse reforço, da obediência, de aceitar essas coisas que os pais colocam. Então, assim, 3 apontamentos, né? E 2 situações que você colocou aí, né? Então, o primeiro apontamento lembre-se, o amor precede, vem antes das regras. Se você quer que o seu filho te honre, seja leal a você, inclusive na sua ausência, quando ele está sozinho, se você deseja que o teu filho não apenas te obedeça, mas que ele siga os seus princípios, os seus valores que você ensina para os seus filhos, mesmo na sua ausência, você precisa, inicialmente, garantir que as necessidades emocionais e afetivas dos seus filhos são supridas por você. Você tem que fazer um investimento afetivo, ok? Eu sempre bato nessa tecla e reforço. Primeiro, você tem que, sim, ter um relacionamento de afetividade, de expressar amor verbal, desde criança. Então, o que acontece? Quando o filho, gente, ele cresce criado com essa presença positiva dos pais, compreensão, né? Seguindo a linguagem de amor do filho, né? Beleza, o filho ele cresce sendo compreendido, sem violência física, psicológica, sem ausência paterna. Só por isso, Alessandro, só por isso, já aumentem muitas chances desse filho dizer, cara, meu pai é bacana comigo, a minha mãe é uma boa mãe, sim, eu vou obedecer porque eu me sinto amado, eu vou obedecer, eu vou seguir o que eles estão falando, ok? Isso é um ponto, beleza? Tá. Segundo, quanto mais cedo você praticar uma parentalidade democrática e assertiva com seus filhos, quanto mais cedo, quanto mais novinho, você usar a técnica da economia de ficha, equilibrando o amor, mas equilibrando disciplina com firmeza, treinando o seu filho na disciplina, na obediência e tal, é lógico, ele já vai chegar na adolescência treinado. Ele já vai chegar na adolescência, na juventude, dele não precisar mais esses recursos outros que a gente utiliza no início para instalar um comportamento novo. Porque ele já cresceu desde crescer, meu irmão. Já está tudo internalizado aqui pelos modelos, né? Então, assim, menino passou na faculdade, no Enem lá, com 17 anos de idade, vai morar em outro estado para fazer universidade, os pais estão tranquilos. Porque já foi criado desde novinho. Funciona, ok? Então, quanto mais cedo, melhor. Então, a resposta se eu praticar economia de ficha, né, desde novinho,
meu filho vai chegar na adolescência com chances de ser mais obediente, ser mais submisso, submisso no bom sentido, né? Sendo leal, sendo fiel? Sim, a resposta é sim, óbvio. E a outra questão aí que você apontou foi sobre... A mesada, sobre a questão da aplicação. Ótimo, mesada. Beleza, então olha só. Mesada. Isso. Nesse livro aqui, inclusive, ó, de novo, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, né? Esse é um material didático de um curso para pais que a gente ministra presencial. E agora, nessa pandemia, eu estou ministrando online também. No final dessa live aqui, vou postar aí onde você pode fazer sua matrícula, sua inscrição, ou onde você pode comprar o livro, o e-book, ok? Mas no último capítulo desse livro aqui, é exatamente sobre educação financeira de filhos. E aí vai algumas dicas. Bem, para filhos adolescentes, vale a pena, ao invés de você dar uma mesada de graça para ele, ou seja, todo dia 10 você vai receber 50, 100 reais de mesada. Ao invés de você dar de graça, você pode sim combinar com o filho, né? Você dá o dinheiro a ele como reforço positivo dele cumprir com as suas responsabilidades. Ok? Então, por exemplo, estudou, fez as tarefas da escola, opa, isso aqui vai equivaler a, sei lá, 10 reais, né, no final do mês. Cumpriu com a tarefa que nós combinamos e você escolheu de lavar as vasilhas após o almoço, de me ajudar a limpar o seu quarto, dobrar roupa, isso vai acrescentar mais 10 reais no final do mês. Lavou o carro do seu pai, mais 10 reais por mês. Aí, Alessandro, né, fica pagando lava-jato que nada, né? Vou fazer isso com a minha filha, vou combinar para ela lavar o carro, ver se ela consegue ganhar um 10 conto. Viu, Júlia? Presta atenção. Consegue sim, tá? As mulheres são capazes de fazer muitas coisas, irmão. As mulheres hoje em dia são capazes de trabalhar, de exercer tantas funções iguais aos homens, né? Lavar carro também consegue sim. Ela não vai cair a mão, não, se lavar o carro com detergente. Não vai cair a mão, não, né? Isso, boa, Agora boa, é lógico, boa. Né? Diante de um reforço positivo aí de 10, isso ajuda. O negócio é você também, né? Aquele pai e mãe, não, lava o carro aí, você tem que me obedecer, que você anda no seu carro, não anda no carro, anda no carro, é justo, é verdade, né? E ficar por isso mesmo, né? Você não prometer nenhum agradozinho, tem que oferecer alguma coisa aí para dar um agrado. Enfim, e aí você, assim, combina com o filho uma série de tarefas, de repente, que a cada tarefa ele vai ganhar 10 reais aí. Então, no final do mês, cumpriu as tarefas todas, você está supervisionando ali, ele ganhou 100 conto de mesada. E adolescente já tem necessidades, né? Então, o adolescente fala assim, poxa, pai, quero comer um x-tudo aí, eu quero alugar um filme, né? Alugar um filme aí na internet que eu quero assistir. O pai vai falar, beleza, usa a sua mesada. Ou usa o dinheiro que você tem ganho, né? Ah, pai, eu quero comprar um fone de ouvido bacana para eu jogar no meu game. Beleza, usa com o dinheiro que você ganha aí, com as tarefas, né? Então, isso funciona muito, tá? Isso funciona muito. Pastor, olha só, em cima disso que a gente está conversando aqui, a Isabelle fez que está aqui no chat aqui com a gente, fez o seguinte, assim, a criança não vai ficar com o pensamento que só vai fazer algo se tiver recompensa. Tipo assim... Entendi perfeitamente, já entendi. Porque de criar isso, tipo, ela não vai fazer porque ela tem aquela responsabilidade ou coisa. Aí a pessoa vai crescendo assim, né? E como lidar com isso, né? Eu não vou ganhar nada, então não vou fazer. E aí, tipo assim, como é que a gente equilibra isso? Então, no consultório como psicólogo, eu também faço orientação de pais, né? Como educador de filhos, aí eu vou também ensinando essas estratégias educacionais. E esse questionamento que essa mãe fez aí é comum, tá? Sempre, quando a gente ensina nas palestras também, nos consultórios, é sempre. É o questionamento, fala assim, mas eu não estaria comprando o meu filho? E quando eu deixar de dar recompensa, o meu filho não vai deixar de dar esse comportamento? A resposta é não. Então, olha só, siga a linha de raciocínio. Veja, para você instalar um novo comportamento no seu filho, para você instalar um novo hábito, para o seu filho aprender um novo hábito, quando isso é novo para ele,
você precisa cercar o seu filho de um contexto favorável. Existem outros princípios, como, por exemplo, você dá o seu exemplo, porque o filho também ele aprende por observação, né? Existem vários outros princípios aí. Mas, enfim, quando é para você introduzir um comportamento novo que ele não tem no repertório dele, ele vai começar ainda, então você precisa oferecer para esse filho estratégias para facilitar o aprendizado, para facilitar a motivação dele incorporar, mesmo ele não tendo aquele prazer natural, como, por exemplo, estudar, fazer tarefas. Olha só, o meu livro Finanças Saudáveis, está ali atrás, ali, ó, no vídeo ali. Ó. A minha filha de 8 anos estudou aquele livro de 180 páginas, tudinho com a mãe. No início, porque ela se submeteu a ler estudar todo dia à noite? Porque a gente ofereceu uma mesadinha para ela, R$10. Ela aceitou. O meu filho, na época, ele tinha 13 anos, também ofereceu uma graninha, ele estudou comigo. Então, no início, imagina só, no início, sim, não é para comprar o seu filho, mas é para ajudar a motivar o seu filho a ter esse comportamento, vamos supor, de estudar, de fazer a leitura do livro e tal. No início, ele vai fazer só em função da ficha que você está dando, do sorvete, do açaí, do passeio na bicicleta, daí do cinema, da mesada que ele vai ganhar. No início, por quê? Porque para ele estudar, ler livro ou ler a Bíblia, não tem prazer nenhum. Você tem que oferecer um prazer para ele inicial, né? Agora, sinceramente, sabe o que muitos pais fazem? Aí não dão nada para o filho, não quer dar nada. Mas como é que vai fazer para o filho obedecer? Aí o pai vai e ameaça bater. Aí o pai vai e bota o filho de castigo. Aí bate no filho com cinto, com vara de goiaba. Entendeu? Aí briga. Aí tira PlayStation, videogame. Aí assim, aí sabe o que acontece ainda? Não dá certo. Os pais voltam e mexem chegam no consultório lá reclamando. Não sei o que eu faço mais com esse filho. Eu já bati de cinto, eu já bati de chinelo, já perdi a cabeça, já falei o que não devia para esse filho, já xinguei o filho. Não adianta, ele não me ouve, não me obedece. Não funciona essas estratégias. Tá, aí vamos lá. Aí o filho, inicialmente, ele é motivado por essa ficha, por esse dinheirinho, por essa recompensa. Aí começa a estudar. Bem, qual é a consequência natural dele estudar, fazer as atividades dele? Aí ele vai começar a tirar notas melhores na escola e ter um desempenho acadêmico melhor. O que vai acontecer, gente, como consequência natural? É o que na psicologia, né, na behaviorismo, nós denominamos como reforço social. Aquele dinheirinho que você dá ali não é um reforço social, é um reforço arbitrário. Mas esse filho, ele vai começar a receber uma admiração dos colegas, ele vai receber um elogio da professora. Nossa, gente, o João tirou nota 9 e 10, parabéns para ele, ganhou uma medalha. A menininha do lado dele falando, nossa, João, você é inteligente, matemática, você tirou nota boa. Na hora do trabalho em grupo, irmão, João, quero fazer trabalho com você, eu quero que você faça para o meu grupo. Ele vai começar a experimentar o que nós chamamos de reforço social, que é a valorização dos seus pares, né, a admiração dos seus colegas, o reconhecimento positivo das suas autoridades, nesse caso da professora. Com o tempo, ele vai perceber que ele experimenta reforço social que lhe dá prazer quando ele cumpre com as tarefas dele, estuda e tira notas boas e faz o trabalho responsável. Com esse tempo, aquele dinheirinho ali que a mãe dava, irmão, aquela fichinha, já não será mais necessário. Por quê? Porque na sua vida acadêmica ele já está experimentando outros reforçamentos maiores, mais significativos, ou seja, com essa disciplina, com esse treinamento, ele incorpora no repertório dele a prática de estudar
a prática de ser responsável nos prazos, né, de trabalho que ele tem que entregar. Ele vai recebendo todo esse reforço que aí, ó, o pai e a mãe nem precisa mais dar esse tipo de recompensa, porque ele já experimenta isso no dia a dia, isso já incorporou, entendeu, na vida pessoal dele. Então é isso. Gente, olha só, nós já estamos aqui, pastor, o Zoom não caiu, o Zoom passou direto, então tá ótimo. Gente, olha só, nós já passamos um pouquinho do nosso horário normal. Pastor, o senhor... se alguém, eu não sei como é que está seu tempo, hein, pastor? Pode falar. Abrir aqui para o nosso chat aqui, se alguém quer perguntar alguma coisa, pode ser? E aí eu te pergunto? Pode. Eu tenho uma consulta online agendada, mas eu seguro ali no Zap, ali eu peço para o pessoal segurar mais, depois eu atendo. Não, mas, só... Tá, só uma pergunta aqui, só uma pergunta, vai, quem quiser fazer uma pergunta agora no nosso chat aqui, faz aqui a pergunta para o pastor Ricardo. Quem chegar primeiro, eu vou fazer a pergunta para o pastor Ricardo, que ele tem uma consulta agora. Pastor Ricardo, muito, muito top. A gente estava precisando ouvir coisa assim. Depois, acho que todo mundo que está vendo, acompanhando a gente aqui, vai copiar esse link, vai mandar para alguém. Massa. Mostra, o reforço positivo, tá bom? Já pegando a dica aqui, pastor. Reforço positivo, você vai pegar lá, você vai lá oferecer um açaí para o seu filho, senta ele e vê essa palavra de hoje. Isso. Tá bom? Né, pastor? Isso aí. Deixa eu ver aqui se está aparecendo. Boa. Aqui. Ver se vai aparecer alguma pergunta aqui. Eu estava vendo aqui, pastor, sobre o frustrar os filhos, né? Como é que hoje a gente fica com dificuldade. Assim, eu vou falar por mim, né? Eu que tive uma infância um pouquinho mais complicada, que você passa por algumas dificuldades, né? Aí você fica aquela coisa assim, nossa... Aí você é pai, aí quando você é pai, você quer oferecer assim, o melhor, você não quer frustrar o filho, mas temos que frustrar, né, pastor? Gente, o sofrimento, ele é inerente à experiência humana, faz parte da vida. Deus, o próprio Deus que nos ama, com amor inigualável, não nos poupa de sofrimento. Aliás, a Bíblia diz em Hebreus 12:6 que Deus, ele disciplina quem ama. Deus, ele disse não para Paulo, quando Paulo pediu para tirar o espinho da carne dele. E Deus disse não para um monte de gente, irmão. Não deixou Moisés entrar na terra prometida, disse não para o próprio filho dele, Jesus, quando Jesus pediu para passar o cálice. Deus disse não para Jesus, não passou pelo cálice, ele teve que morrer a morte de cruz. Então, assim, se Deus faz isso, nós pais também temos que fazer por amor aos nossos filhos, né? Porque a gente está com um momento de raiva, que a gente perdeu o controle e está dizendo não para os filhos, não. É para o bem dos próprios filhos, né? Nossos filhos precisam aprender a ser fortes. Por quê, Alessandro? Porque muitos dos desejos dos nossos filhos são nocivos para eles, são autodestrutivos. Os filhos não têm consciência disso, gente. Eu atendo, Alessandro, vários pacientes adultos que desenvolveram vícios de pornografia, vícios financeiros, compulsão financeira, vício com álcool, com droga. Por quê? Vício alimentício, compulsão alimentícia. Por quê? Porque os pais atendiam os desejos dos filhos. Não dizia não, não frustrava. Então, como você falou, aí o pai e a mãe passou uma experiência na infância que ele foi, né, apanhou muito pelo pai e a mãe, sofreu muito, aí ele tem medo que o filho também sofra isso. Aí o pai quer deixar o filho fazer tudo, realizar todos os desejos. Pelo amor de Moisés, não estraga a vida do seu filho, não. Salve a vida do seu filho, salve o seu filho dos desejos carnais e destrutivos que ele tem. O filho não enxerga, gente, bota uma coisa na cabeça. O filho não enxerga um palmo à sua frente, não enxerga. Filhos não sabem o que é melhor para eles. Os pais são os guardiões de Deus, que Deus colocou, ok? Para ser um guardião, para orientar os seus filhos. E quando necessário for, diga não, frustra os desejos mesmo para o bem. O seu filho vai te agradecer, ok? Daqui 10, 20 anos. Eu vou constar um depoimento rápido aqui, ó. O meu filho, quando ele é menor de idade, o meu filho mais velho hoje vai fazer 24 anos, ele é menor de idade, ele pediu, pai,
compra uma moto para mim, 300 cilindrada. Ele me pediu. Para 300 cilindrada. Eu falei, tá louco. Cara, nem carteira ainda não tinha ainda, né? Aí, tal, não, compra para mim uma moto 300 cilindrada, ele já trabalhava. Não, pode deixar que eu pago essa prestação. Faz um financiamento para mim. Eu falei, tá vendo aqui, ó, Finanças Saudáveis. Eu vou fazer financiamento no meu nome para você? É ruim, hein? Assuma, você tem todo o direito de sonhar e assuma suas responsabilidades financeiras. Eu vou fazer um consórcio para você. Nós fomos lá na Honda, fizemos um consórcio no nome dele. Para fazer consórcio não precisa de ser maior de idade e comprovação de renda, contra-cheque nem nada, porque a consórcio está pagando ainda só quando a moto sair, né? Vai fazer lá um consórcio. Você vai pagar? Paga. Ah, pai, mas eu não vou conseguir ter a moto já. Não tem problema não, filhão. Tenha paciência. Você que vai pagar. Foi lá, fizemos um consórcio, e não é de uma 125, não. Ele queria a 300 cilindrada, aquela moto mais cara. Pagava a prestação ali, ó. Passou-se os 4 anos do consórcio. Ele atingiu a maioridade. Ficou noivo. Ok? Com 22 anos, ele ficou noivo. Aí, ele montou a loja dele, se tornou um empresário. Hoje, ele tem uma loja de roupa masculina, vende algumas peças femininas também, né? Aí, né? Não quis dar lance para pegar a moto mais. Aí, finalizou o consórcio. Pergunta se ele quis pegar a moto. Pegou a carta de crédito da moto e juntou para dar uma entrada num lote, que ele comprou um lote de quase 400 metros quadrados para casar. Vai terminar de pagar o lote daqui 2 anos. Aí, hoje, ele olha para mim e me agradece. Ô, pai, obrigado, porque você não deixou fazer o financiamento da moto. Porque se eu tivesse feito, hoje eu não teria esse valor da carta de crédito para dar entrada no lote aqui, para eu construir minha casa para eu morar. Eu ia, na verdade, pagar 2 motos, ia estar pagando, né, o dobro do valor. Então, o que acontece? A gente que é pai e mãe, a gente vai ser odiado pelos filhos, a gente frustrar os desejos deles, eles vão reclamar, vão falar que é o pior pai do mundo e tal, porque eles não enxergam um palmo na frente deles. Então, a gente tem que ter segurança, né, daquilo que a gente está propondo aos nossos filhos, dizer não e falar, filho, estou falando isso que eu te amo. Você não entende agora, mas você vai entender no futuro. Talvez daqui a 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos você vai me entender, ok? Então, pais, não tenham pressa em ser amados e admirados pelos seus filhos. Eu vou agradecer, porque foi tão assim, o negócio foi tão completo que não foi nenhuma pergunta. Que tem gente que colocou assim, gente, não tem nem pergunta. Acho que já tratou tudo assim de uma forma. Muito obrigado, pastor Benção. Ricardo Brandão. Mais uma vez, acho que nós nos sentimos, né? Nós estamos aqui, se sentimos muito abençoados com a palavra de hoje, com tudo que foi o que o senhor trouxe para nós. Receba um abraço da Primeira Igreja Batista de Barcelona. Um abraço do nosso pastor Walter Santana Júnior, sua esposa Marília, amigo. Tá bom? E assim, numa outra oportunidade que a gente tiver, eu ver se a gente conversa, bate um papo novamente aí, um dia que você tiver assim, com mais tempo, né? Igual esse tempo precioso que o senhor dedicou para a gente aqui hoje, para a gente conversar sobre algum outro assunto também, tá bom? Um abraço aí para a família. Bacana. Faz o seu jabá aí do curso. Isso, deixa eu falar então. Então, olha só, gente, esse aqui é o livro do curso Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. É o material didático usado no curso presencial, né, que várias igrejas aplicam uma vez por semana. Mas, nessa época da pandemia, eu lancei esse curso online, né? Então, você pode entrar no site www.familiassaudáveis.com.br, entrar lá nesse site, a gente oferece 5 cursos, né? Aí você entra lá no curso Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis, clica lá, e aí, quando você entrar, você pode comprar o livro impresso, você pode adquirir o e-book, né? Chegar na hora para você, e também você pode fazer o curso online. Ah, pastor, quero aproveitar esse tempo que eu estou aqui em casa, né? E participar aí, fazer o curso online, são videoaulas e tal, quero fazer esse curso online, Pais Saudáveis, Filhos Saudáveis. É um material que tem 200 páginas, o curso em videoaulas, eles são 16 videoaulas,
ele ensina sobre tudo isso que a gente compartilhou aqui e muito mais, né? Então tá aí a dica aí para os pais se aprofundarem. Me passa no WhatsApp, tá bom? Que eu vou distribuir. Eu vou passar, viu, pessoal? Eu distribuo no WhatsApp, pastor, passa essas informações aqui para mim no WhatsApp. Tá. A gente manda pelo WhatsApp da igreja, beleza? E a gente distribui e Show. colocamos lá na página ativa. Beleza, vou passar. Pastor Ricardo, um beijo no seu coração. Muito, obrigado. Tá bom? Que Deus te abençoe e te guarde, tá bom? Prazer, rapaz. Deus abençoe. Fica com Deus, fica na paz. Tchau, tchau. Tudo de bom para toda a igreja.